Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Essa é a história de Mary Flora Bell, conhecida como Maribel. Vou me referir aqui como Maribel. Nascida em 26 de maio de 1957 em Corbridge, na Inglaterra. A mãe da Maribel se chamava Betty e trabalhava fazendo programas com homens, 7 dias por semana, principalmente fora da sua casa. Mas às vezes Betty ia trabalhar em outros lugares, às vezes indo para a Escócia por semanas. Por causa das brigas e roubos e o alcoolismo do pai e a mãe fazendo programas, a Maribel nunca recebeu muita atenção dos pais. Ela foi a primeira filha do casal quando a mãe dela, a Betty, tinha apenas 17 anos. E dizem que ela não estava naquela época em um estado mental adequado para cuidar de uma criança. Betty tinha transtorno bipolar e tentou tirar a vida da Maribel quando ela era criança várias vezes. Eu não entendo como é que o serviço social nunca tirou essa criança dela. A Betty a jogou uma vez pela janela do segundo andar, mas ela sobreviveu. Em outra ocasião, a Maribel acidentalmente consumiu as pílulas para dormir da sua mãe e ficou muito doente. Embora muitas pessoas testemunharam a Betty dando as pílulas para dormir para a filha, quando ela era uma criança, para poder sair e deixar a menina dormindo. A Betty pediu a vários membros da família para ficar com a Maribel, mas todos disseram que não. Aí a Maribel cresceu em uma cidade muito pobre, em Newcastle, e todas as outras crianças da redondezas brincavam do lado de fora da casa sem supervisão. Elas iam de um lado para o outro pelas ruas, sem supervisão. Nós estamos falando de outros tempos também. E às vezes ficava até noite adentro, especialmente se as mães fossem mulheres que faziam programas. E naquele bairro tinha muita gente trabalhando como a mãe da Maribel. Então as crianças de 2 anos brincando até meia-noite na rua sem supervisão. A Maribel tinha um temperamento muito explosivo. Minutos ela estava muito bem, outros minutos ela simplesmente se transformava, se tornava muito agressiva. Quando a Maribel tinha apenas 10 anos de idade, as outras meninas no parquinho ficaram muito assustadas com ela e não queriam brincar com ela e fugiam se a vissem chegando. Quando a Maribel acabava perdendo a paciência, que era muito corrente, era assustador as pessoas falaram. Imagina, uma menina de 8 anos, disseram que a cabeça dela balançava de um lado para o outro, seus olhos se arregalavam e ela frequentemente agarrava as pessoas pelo pescoço. Um dos colegas de classe da Maribel disse que a Maribel estava sufocando uma menina mais nova e seu rosto estava ficando já vermelho, seus lábios ficando roxos e ela estava sufocando mesmo, até que uma outra criança mais velha veio e as separou. Os professores da escola estavam muito cientes desse temperamento da menina, porque muitas vezes as crianças contaram para os professores, dizendo que a Maribel tinha apagado um cigarro no rosto delas. Não sei como uma menina de 8 anos estava com cigarro. Embora os professores soubessem disso e às vezes até assistissem isso acontecer, nada foi feito. A Maribel raramente era punida e tinha permissão para continuar assim, em casa. A Maribel era a melhor amiga da sua vizinha, que era uma garota 2 anos mais velha que ela, chamada Norma Bell. Embora ela não fosse parente da Maribel, as duas têm o mesmo sobrenome, um sobrenome bastante comum naquela região. Norma tinha algum tipo de deficiência mental, tornando-a um pouco mais lenta do que a Maribel. E a Maribel parecia dominá-la muito. As pessoas disseram que se a Maribel dissesse a Norma, pula daqui, dessa ponte, ela pularia, porque eles acreditavam que a Norma faria isso, mas por causa da deficiência dela. Mas também, em parte, devido à personalidade muito manipuladora que tinha a Maribel. A Maribel, quando tinha 10 anos, ela pegou um menino local de 3 anos e o levou para comprar alguns doces. E depois de 1 hora, o mesmo menino foi encontrado andando sozinho nas ruas, atordoado e sangrando. Então a polícia e uma ambulância foram chamadas, mas nenhuma ação foi tomada contra as meninas, porque a Maribel fez isso e a outra estava junto. E no dia seguinte, 3 mulheres foram à polícia dizer que a Maribel tinha tentado sim estrangular a filha dela. Uma delas era a mãe da Pauline Herman.
O tempo passou, nada aconteceu, a Maribel apenas piorou. 2 semanas após, Martin Brown, de 4 anos, e seus amigos estavam brincando em uma dessas casas abandonadas. E em 25 de maio, o corpo dele foi encontrado em um prédio abandonado. Primeiramente, a polícia achou que era apenas um acidente terrível, que talvez ele tivesse ingerido alguns comprimidos que estavam no último andar daquela casa, pois um inquilino anterior havia deixado para trás e não havia marcas de que ele estava ferido. Martin Brown foi levado para o hospital local. Haviam dezenas de teorias. Martin era conhecido por não ter medo de escadas e alturas. Pensa-se que alguém o tenha ajudado a subir lá e quando ele olhou para baixo, ele acabou perdendo a vida de choque. Eu não entendo essa teoria. Ele gosta de altura e leva o menino lá e o menino tem choque. Enfim, não, mas essa é uma das teorias, viu? Rolou bastante lá. Mas na autópsia de Martin, o patologista não conseguiu encontrar nenhuma causa que o levou a pensar que alguém havia tirado a vida dele e acabou dizendo que ele acabou perdendo a vida de causas naturais, aos 4 anos de idade. A Maribel estava na casa da Norma um dia, quando o pai da Norma entrou e viu a Maribel tentando sufocar a irmã mais nova da Norma. E ela estava ficando vermelha. E então o pai da Norma correu e a separou. Mas ele não pensou muito sobre isso. Ele pensou que era apenas um jogo estúpido entre elas e ele disse a elas para não brincarem novamente daquela forma porque era perigoso. Mas ele não tinha ideia de quão sério era para a Maribel aquilo. Ele achou que era uma brincadeira. No dia seguinte, 27 de maio, a polícia foi chamada a uma creche local que tinha sido arrombada no final de semana. Nada foi roubado da creche. Parecia que alguém tinha invadido apenas para destruir e fazer uma cena. No entanto, a polícia encontrou 4 pedaços de papel e um dos pedaços de papel dizia: eu tirei a vida dele e eu poderei voltar. Em outro pedaço de papel estavam chamando a polícia de tudo que é nome horrível e possíveis. E os outros pedaços de papéis estavam escritos: nós tiramos a vida do Martin Brown. Mas a polícia meio que considerou isso como sendo uma brincadeira ou apenas algo para mexer com a polícia. Não acreditou que aquilo fosse verdade, já que as notas foram escritas muito mal, caligrafia, erros, havia o erro de ortografia. E o Martin faleceu de causas naturais, como disse o patologista. Então não havia sinal que algo mais sinistro tinha acontecido com ele. No dia seguinte do arrombamento, quando foi descoberto, a Maribel foi para a escola normalmente. Na verdade, ela escreveu sobre o Martin Brown. Ela tinha que fazer uma história, alguma coisa lá, dever lá de escola. E essa história que ela escreveu, ela fez um desenho, que era dizendo que aquilo era a foto do Martin, de 4 anos, sem vida. Ao lado do corpo, ela desenhou um vidro com um frasco de remédio rotulado. Só que isso ainda não tinha saído nos jornais quando ela fez esse desenho. Mas parece que não chamou muita atenção ali. Ela sabia de algo que não havia sido divulgado ainda. 4 semanas depois, a tia do Martin costumava tomar conta da Norma. Então, a própria mãe do Martin, June, às vezes costumava vê-las na casa da sua irmã. Então, após o Martin ter falecido, elas estavam fazendo algumas perguntas sobre o Martin sem parar. A Mari apareceu na casa da mãe do Martin e pediu para vê-lo. E a mãe dele ficou muito confusa, pois ela sabia que o Martin não estava mais vivo. E ela não sabia por que estavam perguntando isso. E eis que a Maribel disse: eu sei que ele não está vivo, eu somente quero vê-lo em seu caixão. Isso foi um dia antes ainda do menino ter sido velado. Olha a maldade. Eu somente quero vê-lo em seu caixão. Nos meses seguintes ao ocorrido com o Martin, muito trabalho foi feito na vizinhança para demolir prédios abandonados, casas abandonadas. Em 31 de julho de 1968, a Maribel e a Norma e outras crianças estavam nas propriedades lá brincando e se reuniram para assistir esses prédios sendo demolidos. E as meninas começaram a brincar com um outro menino chamado Brian Howe, de 3 anos. E finalmente o levaram a um campo para brincar lá. E naquela mesma noite, Brian foi relatado como desaparecido. As pessoas acharam talvez ele tenha se perdido, talvez tenha se machucado,
entrado em alguma construção. Muitas pessoas vieram ajudar a mãe a procurá-lo, incluindo a Maribel, que ajudou especificamente a mãe do Brian. E naquela mesma noite, o corpo do Brian foi encontrado num campo, seminu e, obviamente, sem vida. E as mechas de seu cabelo foram cortadas e jogadas sobre seu corpo, e ele tinha umas marcas feitas com um objeto cortante nas pernas, que parecia ter sido feito pela mesma tesoura que cortou o cabelo dele. A causa foi... Eu vou escrever aqui na tela porque eu não posso falar. Então, se você tiver aí de foninhos, tira aí. E também ferimentos com objeto cortante feitos após ele não estar mais vivo. Não foi descoberto por um tempo quem é que fez tudo isso, mas sabiam a forma como tinha sido feito. Só que a pessoa que tirou a vida dele, tudo levava a crer, segundo a polícia, que foi feito de uma forma meio que suave. Fosse alguém que não era muito pesado. E a polícia começou a teorizar que talvez fosse alguém muito fraco, possivelmente outra criança. E entre as marcas no corpo do Brian, parecia que havia a letra N esculpida em seu estômago, mas também na autópsia descobriu que era um M, que foi esculpido em seu corpo em 2 partes. Dadas as semelhanças entre o ocorrido com o Brian e com o Martin Brown, a polícia decidiu reabrir o caso do Martin Brown, pensando que provavelmente não eram causas naturais. E após uma investigação mais minuciosa, chegou-se à conclusão que alguém tirou a vida dele e os 2 crimes foram ligados. Então a polícia finalmente anunciou que eles estavam procurando provavelmente por uma criança que tenha feito isso com os 2 meninos. E a Maribel e a Norma pareciam muito interessadas na coisa toda, particularmente a Maribel. Ela vivia perguntando para as pessoas. Toda conferência que a polícia dava, ela estava lá atentamente, aos 10 anos de idade. A Maribel começou a dizer para todas as meninas do parquinho que havia feito isso com os meninos. A polícia foi falar com a Maribel, mas seu pai Billy não o deixou falar com ela. Mas na mesma época a polícia conseguiu a chance de que precisava, porque o menino apresentou-se para dizer que ele testemunhou o que ocorreu com Brian. Esse menino tinha 9 anos, mas na verdade ele tinha a idade mental de 4 anos. E ele foi testemunha. Ele não percebeu a gravidade do que estava acontecendo até que ele finalmente contou aos seus pais. E foi quando eles entraram em contato com a polícia, os pais desse menino o levaram para falar com a polícia. E ele disse que a Maribel estava lá, no momento que o Brian também havia perdido a vida. Esse menino, ele disse que quando ele viu acontecendo, é que a Maribel disse que ela podia fazer uma massagem na garganta dele para aliviar se ele estivesse com dor de garganta, e começou a massagear a garganta do Brian e eventualmente ela apertou, até que ele não pôde mais se movimentar. A polícia trouxe as 2 meninas, Maribel e Norma Bell, para interrogatório. Então elas estavam sendo interrogadas durante o dia e à noite elas estavam sendo mantidas longe dos seus pais e longe uma da outra. Então ninguém poderia falar com elas ou influenciá-las ou dizer, você tem que dizer certa coisa. A polícia disse que a Norma sorriu o tempo todo durante o interrogatório e parecia feliz por ser parte que estava sendo investigada. Já a Maribel contou à polícia que ela viu o Brian brincando com outro garoto de 8 anos e esse outro garoto carregava uma tesoura. Mas estranhamente a polícia pensou, como ela sabe da tesoura? Porque esse detalhe também não foi divulgado à imprensa. A polícia coletou alguns dos livros das meninas para que pudessem comparar as caligrafias das meninas com a caligrafia daquelas anotações da creche. E a caligrafia não pôde ser confirmada sendo a mesma. Parecia estar... levava a crer que talvez poderia ser a caligrafia da Maribel, mas não era uma coisa definitiva. A polícia decidiu olhar o caso, então, minuciosamente para ver se poderia encontrar algo estranho. E eles encontraram. Lembra que eu falei que a Maribel desenhou uma foto do Martin sem vida e no chão tinha um frasco de comprimido ao lado dele? Pois bem, esse detalhe
nunca foi divulgado do negócio de remédio, do frasco. E, portanto, como é que ela sabia disso? Então a polícia tinha quase certeza que eles estavam na linha certa. Em 8 de agosto de 1968, Maribel e Norma Bell foram acusadas de terem tirado a vida dos 2 meninos. O julgamento começou 4 meses depois, em novembro, onde as 2 meninas professaram a sua inocência. A certa altura, o juiz perguntou a Maribel se ela já havia tirado a vida de algum pombo, porque ela já tinha evidência, porque haviam evidências que ela havia feito isso no passado. E quando ela foi questionada, a Maribel desabou. Ela começou a chorar incontrolavelmente. O tribunal meio que esperou que ela se acalmasse. Ela acabou sendo avaliada por psiquiatras diferentes e todos eles voltaram com o mesmo diagnóstico, que a Maribel é uma psicopata. Então, a Norma Bell foi realmente absolvida do ocorrido, uma vez que ela foi levada a fazer todas as coisas que ela fez por causa da Maribel. Foi isso que eles entenderam. E a polícia achou que a Norma não tirou a vida de nenhum dos meninos. Ela era apenas uma testemunha e ela apenas meio que apoiou a Maribel, mas a polícia acreditou que ela não conseguia entender o que estava sendo feito, porque ela tinha problemas mentais. A Maribel, no entanto, foi encontrada como culpada, mas sob o fundamento de que ela era clinicamente insana. Ela foi considerada uma psicopata, mas psicopatia não é insanidade, então não sei como é que colocaram isso para ela. E ela tinha já, na data do julgamento, 11 anos, na época da sentença, e lá ela acabou sendo também diagnosticada com um transtorno mental. Ela deveria ser reabilitada ao invés de ser punida, é o que muitos acreditavam. Mas ela era muito jovem para ser condenada. Então ela foi enviada para uma unidade psiquiátrica. Em vez disso, a Maribel ficou lá no internato por muitos e muitos anos. A mãe da Maribel a visitava regularmente nesse internato, embora a Maribel sempre culpou sua mãe Beth por tudo, como ela acabou vivendo, a vida que ela acabou fazendo, as coisas que ela fez. Um dia, Maribel enviou uma carta para sua mãe, Beth, implorando para ela assumir a responsabilidade pelo ocorrido com os 2 meninos. A Maribel pensava que se a Beth fosse ao tribunal e contasse a todos como ela criou sua filha, eles pensariam que a Maribel não foi responsável porque sua infância foi traumática. A Maribel também acreditava que ela seria livre se contasse isso aos policiais, mas bem sabemos que não é assim que funciona a justiça. Não é porque alguém criou você dessa forma que você vai ser absolvido de tal crime. Ela não tinha noção disso. A Beth, depois de tudo, se tornou alcoólatra. Ela defendeu a sua filha por muito tempo, achando que a filha era inocente. As pessoas pensavam que a mãe da Maribel realmente não se importava com a Maribel, mas que ela se importava somente consigo mesma. E quando ela procurou a mídia, alegando estar muito chocada com o que aconteceu, o que ela estava fazendo? Ela estava vendendo a história da filha dela. Então muitos entendem que não era preocupação com a filha, era para vender e receber dinheiro. A história, ela ofereceu para vender, né, a história, as cartas, os desenhos que a Maribel havia feito. E muita gente pagou. E ela ganhou bastante dinheiro. Depois de alguns anos, a Maribel foi colocada em uma prisão aberta, que é basicamente uma prisão, mas com pouca supervisão. Os prisioneiros são basicamente confinados para cumprir suas próprias sentenças naquele local, mas o local não tinha portas trancadas. As presidiárias tinham permissão para sair durante o dia se tivessem algum trabalho, mas basicamente confiavam que voltariam todos os dias e cumpririam a pena. Nossa, que modernidade, hein? Depois de cumprir 12 anos pelo ocorrido, Maribel foi solta em 1980, aos 23 anos de idade. Atualmente, ela está vivendo sua vida com um nome diferente, ninguém tem ideia do nome que ela tem. 5 anos após sua libertação, em 1984, no 16º aniversário da data que ela tirou a vida do Martin Brown, a Maribel teve uma filha. A filha também recebeu o anonimato até o seu aniversário de 18 anos. A Maribel nunca planejou contar a ela
a filha sobre o seu passado ou qualquer coisa que fosse, mas os repórteres encontraram a casa em que ambas moravam, a filha e elas tiveram que sair da casa com um lençol na cabeça para proteger o anonimato. E por causa disso, a Maribel decidiu pedir o anonimato vitalício, ou seja, para o resto da vida da filha dela, e o nome dela também, porque havia sido dado pela justiça até a filha completar 18 anos. E os repórteres viram o rosto dela aos 14 anos. Então as chances eram grandes, que eles saberiam quem era a menina, iria seguir, ia sair nos jornais, a menina ia ler tudo, e elas não teriam uma vida normal. Então o juiz acabou ali dando, né, isso que elas pediram, vitalício. Nunca mais ninguém vai saber qual o nome verdadeiro delas, onde que elas estão, e também não se tem conhecimento se a filha chegou a saber quem foi a mãe. A Maribel provavelmente não se sentia segura e por isso que queria se manter anônima. E o anonimato dela, como eu falei, vai se estender por toda a sua vida. Em 2009, aos 51 anos, Maribel tornou-se avó e o anonimato estendeu-se também para a neta dela. Muitos livros foram escritos, em um dos livros em particular, o autor realmente pagou a Maribel 50 mil libras para contar a história. E essa história desta psicopata que cometeu esses crimes terríveis, terríveis. E eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que ela ter sido mandada para um hospital psiquiátrico cumprido 13 anos foi o suficiente? Lembrando que hoje não, no ano de 2009 ela tinha 51 anos e até então não se tinha notícias de que ela havia praticado nenhum crime, apesar que ela recebeu nomes diferentes, então de verdade nunca vamos saber, mas tudo leva a crer que ela não veio mais a praticar os crimes. Mas vocês acham que 13 anos era o suficiente? Eu achei pouco, Ela entrou naquele internato aos 11, eu não tiraria de lá até uns 30, 35 anos de idade, mas obviamente algum psiquiatra achou que ela estava apta para viver em sociedade e ela não era um perigo para ela ou para os demais. E eu gostaria de ouvir de vocês, qual é a pena de uma menina que faz isso quando tem 10 anos de idade? Hospital psiquiátrico? E por quantos anos? Ou prisão? Eu não acredito que a prisão também seja o local para uma menina de 10 anos. Mas um hospital psiquiátrico por uns 25 anos, eu creio que sim. E é isso o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, não esqueçam de apertar aqui o botãozinho do like para dizer que esse vídeo é bom para o YouTube e recomendar para outras pessoas. E nos vemos. Bye.